Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero glorificar a Deus por mais essa oportunidade, né? E agradecer ao Senhor, né? Porque o Senhor é aquele que nos trouxe, né? E que está conosco nesta noite. E eu creio que o Senhor, Ele quer usar cada um de nós nesta noite. O meu sermão, humilde sermão, né? Vamos dizer assim, tem como tema requisitos para a conquista. E é um sermão textual e o tema requisitos para a conquista. E o texto está no livro de Josué, capítulo 1. Gostaria de pedir aos irmãos que lessem, acompanhassem a leitura. Nos diz assim a palavra de Deus: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Versículo 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Nós vemos aqui nesse texto que Deus chama Josué num momento difícil, um momento de dor, num momento de luto, de tristeza, de lamento, pois o líder, o seu grande líder, Moisés, estava morto. E a palavra de Deus nos diz que Josué era companheiro fiel, amigo do seu líder Moisés. Um companheiro que estava sempre ao lado de Moisés. E nós aqui já podemos ver e entender sobre o primeiro requisito para se conquistar. O primeiro requisito é ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus faz toda a diferença na vida do servo de Deus, na vida de um líder, na vida de alguém que tem um chamado da parte de Deus. Porque ao ouvirmos a voz de Deus, nós vamos receber
orientações, vamos receber instruções da parte de Deus. E aqui nós vemos que quando Deus chama Josué, Deus dá a ele todas as instruções para que ele continue a conduzir o povo. Porque Deus tinha feito uma promessa lá atrás. E esta promessa, apesar de Moisés estar morto, o líder estar morto, mas Josué continuaria a jornada com o povo. Porque a jornada do povo diante do deserto em que Moisés esteve conduzindo o povo estava de pé, porque Deus, ele não tem o plano A e o plano B. Deus, quando faz a promessa, ele é fiel para cumprir. Então, a promessa estava de pé. E nós vemos aqui no texto que nós lemos que Josué estava sendo preparado pelo seu líder, porque sendo companheiro fiel, aquele que sempre estava ao lado do seu líder, aprendendo sobre obediência, aprendendo sobre comunhão com Deus, aprendendo sobre dependência de Deus, aleluia. E então nós vemos que a palavra de Deus nos diz que Deus falava boca a boca com Moisés, mas Josué, o moço Josué, não se apartava do meio da tenda. Então Josué estava sempre atento ao que estava acontecendo, né? Então ele estava sendo preparado pelo seu líder Moisés. E aí nós vemos que, ao estar sempre no meio da tenda, sempre observando o seu líder, ele estava sempre sendo preparado pelo seu líder. E o ponto 2 aqui do nosso sermão vai nos falar sobre o segundo requisito, que é: o propósito está ainda de pé. Apesar do líder estar morto, mas agora quem vai conduzir o povo é Josué. E então, quando nós lemos o versículo 3 do livro de Josué, nos diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Deus falando a Josué. E aí nós vemos que a promessa continua de pé, porque o povo estava agora dependendo das instruções de Josué. E Josué estava na dependência de Deus, ouvindo as instruções da parte de Deus. Então, quando nós lemos o versículo 5, nos diz: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia! Irmãos, nós vemos que Deus, quando Ele te faz uma promessa, nós não temos o que temer, porque aconteça o que acontecer,
Vamos enfrentar desafios? Vamos. Vamos enfrentar lutas, adversidades? Vamos. Mas não podemos nos esquecer da promessa que Deus nos fez. Aleluia! Ele é fiel para cumprir. Glória seja dada ao nome do Senhor. E a palavra de Deus para Josué foi: levanta-te, passa esse Jordão. Existem promessas a serem cumpridas. Esforça-te e tem bom ânimo. Nós não podemos desfalecer a nossa fé diante da luta, diante da adversidade. Porque nós temos um Deus todo-poderoso que está no controle de todas as coisas. Não podemos nos esquecer, nada foge ao controle das mãos do nosso Deus. Aleluia! O Deus que te fez a promessa, Ele vai cumprir. Aconteça o que acontecer, se você permanecer fiel ao Senhor, a sua palavra, a promessa vai se cumprir. Glória seja dada ao nome do Senhor. Por isso Deus fala a Josué: tão somente esforça-te, tenha muito bom ânimo, não desfaleça a sua fé, confie, não desista, porque eu ainda estou no controle, não perdi o controle. O ponto 3, o terceiro requisito, nos diz: Deus ordenou a Josué que se lembrasse da sua lei. Lemos no versículo 6, 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então aqui, no terceiro requisito nos diz: lembra, Josué, lembra da lei de Moisés, lembra da palavra, não te desvie, não te tenha o cuidado, não se afaste do propósito, não se esqueça da promessa que eu fiz ao líder Moisés. Ela está de pé na sua vida e você agora conduzirá o povo. Levanta-te, Josué, tem promessa para ser cumprida. A palavra vai te guiar, vai te orientar, vai te trazer ânimo para que você conduza este povo. E então Josué recebe esta palavra. Não perca o foco, Josué. Não se desvie, não se afaste do propósito que tenho eu na tua vida. E esta palavra também é para mim e para você nessa noite. Nós não podemos nos descuidar da nossa vida espiritual. Não podemos servir a Deus de qualquer maneira. Nós precisamos a cada dia entender que temos um chamado da parte de Deus. Não é por acaso que nós estamos aqui nesse seminário. Há 3 anos atrás, praticamente, iniciamos a nossa jornada. Foi difícil, irmãos, com certeza. Enfrentamos muitos desafios. Muitos pararam a caminhada.
muitos desistiram, mas nós estamos aqui, aleluia, porque sabemos quem nos chamou, temos a certeza do chamado da parte de Deus. Então nós não podemos desistir no meio da caminhada, nós precisamos continuar, porque o Senhor, Ele está nos preparando, porque vidas nos esperam, vidas estão aguardando, muitas das vezes, uma palavra que vai sair da boca da pastora Sharon, aleluia, também do servo Leonardo, do pastor William. Então, irmãos, nós estamos nos preparando para uma grande obra. Foram muitos os desafios, mas nós tínhamos a certeza do propósito, do chamado de Deus em nossas vidas, aleluia. E eu me lembro quando o Senhor, Ele me chamou para estar ministrando na escola dominical. Sabe, uma pessoa temerosa, uma pessoa que tinha vergonha até de ter a oportunidade para fazer uma oração, essa pessoa era eu. Mas quando o Senhor, o irmão, o líder da escola dominical chegou para mim e falou comigo: irmã Marilza, eu estava de joelho orando e o Senhor me mostrou você na frente da classe, Heroínas da Fé. Eu falei assim: irmão, você está de brincadeira. Não, irmã Marilza, quando Deus me mostra, eu tenho certeza. E eu fiz prova com Deus, e é você mesmo. E nós estamos precisando de alguém para ministrar na escola dominical. Irmãs, eu fui para casa, eu falei: Jesus, e agora? O que eu vou fazer? Porque não tem para onde correr. Porque o superintendente da escola dominical falou que sou eu, e o Senhor mostrou para ele: Jesus, e agora? Eu não tenho preparo algum. E o Senhor, Ele falou comigo: eu vou te capacitar, porque eu tenho um chamado na tua vida, aleluia. E ali, irmãos, eu tive que enfrentar o desafio, porque o Senhor falou comigo: você se acha muito pequena, mas eu vou te capacitar, e você vai ver naquela classe professoras sentadas te ouvindo, advogadas sentadas te ouvindo, pessoas que têm duas, três faculdades sentadas te ouvindo. E eu falei: misericórdia, Jesus, como que vai ser isto? Irmãos, e o Senhor, aleluia, Ele foi trabalhando na minha vida de uma forma que hoje eu aqui estou. E eu tinha um desejo no meu coração de fazer um seminário. Mas assim, os anos foram se passando e meus filhos pequenos ainda, e eu não tinha a oportunidade. Eu falava: Jesus, eu quero fazer um seminário, Jesus, eu quero me preparar, eu quero estar pronta. E aí, agora que meus filhos cresceram, aconteceram muitas coisas na minha vida, o Senhor foi tirando os impedimentos, e hoje eu estou aqui para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Então, irmãos, quando o Senhor, Ele nos chama, Ele se responsabiliza. Eu ainda não estou pronta, tem muita coisa ainda para mim aprender, para mim estar me preparando, mas o Senhor foi tirando o temor, foi tirando o medo. O Cláudio acha que eu sou medrosa ainda, mas isso aí faz parte. Faz parte. Mas o Senhor, quando Ele quer nos usar, irmãos, Ele
faz, Ele usa quem Ele quer e Ele faz. E para a glória do nome de Jesus, já tem alguns anos, né, irmão Ideraldo, que eu estou ali na frente daquela classe e o Senhor nunca me deixou envergonhada na frente daquela classe. Para a glória do nome do Senhor, nós temos preparado mulheres para estar em outras classes ministrando, outras já estão em congregações e o Senhor trabalha desta maneira, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, nós vemos que nós não podemos retroceder e nem se afastar do propósito de Deus. E chegando aqui à conclusão, que eu já estou excedendo meu horário, né? Nós vemos que para Josué e os israelitas, a posse da terra foi mediante a fé em Deus e a obediência à sua palavra. Aleluia. Então, irmãos, a palavra de Deus é aquela que nos encoraja, que nos levanta, que nos dá força, que nos alimenta. Então, nós não podemos nos afastar do livro desta lei, que é a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém?